Cristo Jesus é o único homem que deu na cara do diabo. Cristo Jesus pegou na cara. Cristo Jesus pegou na cara do espírito da morte e pegou. Amém? Amém. Cristo deu no focinho todos eles. Glorifica nosso Deus, igreja. Satanás apanhou. O diabo apanhou. Imagina o diabo arrancando o postiço dele, a peruca, com raiva. Matei muita gente menos esse. Aleluia. Aleluia. Todavia o Senhor agradou morrer, o próprio Pai pegou no Filho e entregou. Veja, igreja, no Antigo Testamento, Deus o Pai já havia nos revelado que seria Ele a entregar o próprio Filho à cruz, e não o diabo nem os demônios. Onde é que a gente vê isso? Abraão, no Antigo Testamento, era uma figura do Deus Pai. Quem era Isaac? Primogênito de Sara, esposa de Abraão. Quem é o primogênito? O filho da promessa. Quem é Cristo? Cristo é o filho da promessa. Amém? Cristo é o homem que Deus prometeu enviar para religar o homem ao Deus Pai, para reconciliar o pecador do seu Criador. Veja, igreja, o Pai está dizendo para Abraão: Abraão, pega Isaac, teu único filho, e sacrifica. Abraão estava representando Deus Pai, para dizer o quê? O Antigo Testamento, existe muita coisa no Antigo Testamento que é reflexo de coisas futuras. Amém? Esse papel de Abraão lá atrás, com isso Deus estava dizendo para mim e para você: lá na frente eu estarei entregando em sacrifício meu filho. Veja que Abraão pega em Isaac e leva Isaac para ser crucificado, para ser o quê? Oferecido em sacrifício. Preparou um altar de pedra, pegou no filho, pôs deitado por cima do altar, o altar representando a cruz, e ele pega na estaca, na faca, para poder tirar a vida do próprio filho. O anjo aparece e diz assim: para, não faça isso ao teu filho. Eis que Deus o Pai providenciou um quê? Um cordeiro. Veja que no lugar de Isaac, Abraão tirou Isaac e pegou num cordeiro. Aí pergunto: quem é o cordeiro? É Cristo. Isaías nós lemos: como cordeiro, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Abraão pegou no cordeiro, na ovelha, e sacrificou. Quem era Abraão, pai de Isaac? Abraão estava representando Deus Pai, sacrificando o cordeiro. Quem é o cordeiro? Cristo Jesus na cruz do Calvário. Glorifica a Deus, igreja. Amém? Deus já havia nos revelado que lá no futuro eu darei oferecendo meu filho em sacrifício. Satanás não vai conseguir pôr a mão na minha criança, não. Filho é meu. Amém? Filho é meu. Meu capiruto, o chifrudo, calça apertada que vai tocar na minha criança. Deus Pai pegou no filho e entregou por amor a mim e por amor a você. Diga assim: ninguém mata um justo. Você entendeu? O Espírito da morte não tem poder de tirar a vida de um justo. Se vocês começarem a buscar Cristo como nunca buscaram, e começarem a entrar no Santo dos Santos, nem que Cristo Jesus havia marcado o teu tempo de vida na terra, de 100 anos, 90 anos, você vai fazer com que Cristo apressa a tua saída na terra. Amém? Porque quando nós começamos a buscar a santidade a todo gás, com todo o nosso entendimento, igreja, Deus é obrigado a recolher aquela pessoa, porque a terra não está preparada para suportar um homem justo, um homem santo. Amém? Veja que o livro de Hebreus 9, versículo 28, confirma que Cristo foi oferecido pelo Pai como sacrifício. Amém?
Para não dizer, não, o pai pegou um texto isolado da Bíblia Sagrada para poder tornar isso uma doutrina. Não. Hebreus 9:28, veja, está mostrando que Cristo foi oferecido pelo pecado. Quem ofereceu em sacrifício? Foi o próprio Pai. Hebreus 9, versículo 28 diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Amém? Agora, igreja, eu vou pedir que a igreja toda se colocasse em pé. Fique em pé, por gentileza, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero terminar a nossa pregação com uma biografia. Essa biografia que nós lemos no dia da atividade, a biografia do dia da atividade que eu usei, eu quero usar aqui agora. Amém? Meu irmão, estamos falando de uma entidade mais o que? Mais o que, igreja? Mais elevada. Amém? Normalmente, já sim, nas instituições humanas, eles dizem 1 minuto de silêncio, né? Não, vamos ficar em pé, porque vou ler a biografia do homem que nunca pecou. O homem que nunca pecou. O único homem que venceu o pecado e o espírito da morte. Amém? Há 2000 anos atrás, um homem simples e humilde, e com um coração sem igual, pisa o nosso chão, a nossa terra. Este homem foi o único que conseguiu revelar-nos o coração paterno do Deus Pai, o Todo-Poderoso. Este homem foi o único que venceu o poder do pecado e o poder da morte. Este homem é Jesus, o Filho de Deus. Mas ele voluntariamente se esvaziou e se tornou o Filho do homem, um ser humano em todos os sentidos da palavra, com a mesma natureza humana que todos nós. Isto significa que Jesus foi tentado como nós somos. Mas Jesus também nasceu do Espírito de Deus. Este Espírito o acompanhou durante toda a sua vida, e dando-lhe a força para realizar as tarefas a qual ele foi enviado. Lucas 1, versículo 10 a 35. Filipenses 2, versículo 5 ao versículo 8. Isaías 61, versículo 1 ao versículo 3. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2:8. Foi como homem que Jesus Cristo teve que apresentar obediência, porque sendo homem, ele tinha a sua vontade própria, o mesmo que pecado na carne, e também foi tentado. Lá ele se apresentou, lá ele aprendeu a negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e levar esse pecado à morte. O resultado foi que ele nunca pecou e foi sem pecado. Hebreus 2:18, Hebreus 4:15, Hebreus 5, versículo 7 ao versículo 8. Quando Jesus falou contra o pecado e contra a hipocrisia dos líderes religiosos da época, ele falou com autoridade e convicção, porque a morte sobre o pecado estava ocorrendo em seu homem interior, escondido da vista das pessoas. Ele foi mal compreendido. Ele foi mal compreendido por causa de todos os seus contemporâneos. Tanto assim que no final ele foi preso e crucificado. O homem puro, justo e inocente morreu como criminoso, punido pelos pecados que nunca cometeu. Isaías 53, versículo 3 ao versículo 10. Era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, e comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum.
Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi ferido. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os dos ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, não é o diabo não, todavia ao Senhor Deus Pai agradou moê-lo, fazendo enfermar. Este homem é a rocha inabalável, Rei das nações, Filho amado, o Rei da glória, o Alfa, o Ômega, o Emanuel, a videira, o Nazareno, o Salvador, o pão da vida, o Cordeiro de Deus, o sol da justiça, aquele que batiza com o Espírito, o Rabino, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, o homem que nenhum mal resiste, Jesus Cristo, o homem que esmagou a cabeça da serpente. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Amém, igreja?